nós lançamos na semana passada um vídeo no canal, que é o vídeo sobre o banimento das contribuições dos desenvolvedores russos do kernel do Linux, né? Todos os desenvolvedores russos? Não, apenas 11 pessoas que eram mantenedores que trabalhavam para algumas empresas que foram sancionadas por causa da guerra na Ucrânia. Mas está bem melhor explicada a situação no vídeo lá. Esse foi um vídeo que trouxe muitos comentários bastante diferentes que deram uma furadinha na bolha do canal. E eu acho que eu cheguei num público que eu queria ter chegado com esse vídeo há muito tempo já. Que são os desenvolvedores mais politizados, mas que têm uma política mais centrista ou social-democrata ou anarquista. Porque eu acho, né, que eu sou uma minoria na área de tentar ter uma visão marxista, né, marxista-leninista, trago coisas aqui que não é que pouca gente fala. O menino Guilherme falou, Cory Doctorow falou, todas essas coisas que eu tô trazendo aqui as pessoas falam, mas eu tento juntar elas, empacotar elas e fazer uma análise de uma maneira que eu acho que é um pouco inusitada, né? Vocês que estão aqui me digam. E esses comentários de pessoas mais centristas, né, sociais-democratas e tal, que botaram ali, me acusaram de estar passando pano pra Rússia, de pessoas que estavam dizendo ali, não, mas tá certo, o Linux tem que banir. E um comentário especificamente me chamou a atenção, um tipo de comentário que apareceu várias vezes, me chamou a atenção, que era o de, não, pô, mas é que é necessário que a gente bana desenvolvedores russos de contribuir, porque eles estavam colocando backdoors no kernel, eles estavam colocando, né, vulnerabilidades para serem exploradas pelo governo russo. E eu achei engraçado isso, e eu resolvi, né, que nem eu disse, passar um pano para a Rússia, então, e falar sobre como isso é bastante comum de acontecer com todos os países, e resolvi procurar se tinha alguns casos de realmente se já colocaram alguma vulnerabilidade proposital no Linux e em outros projetos de software livre, se foi a Rússia, né, quem colocou. E daí eu peguei aqui um histórico de backdoors no Linux, e daí de novo explicando para vocês assim, como o GNU Linux é um sistema operacional feito de maneira aberta e livre, o desenvolvimento dele é feito por milhares de pessoas ao mesmo tempo, coordenado por uma equipe, né, um pouquinho mais diminuta. Há muito tempo foi encabeçado pelo Linus Torvalds, que a gente cita no outro vídeo, né? Agora ele está um pouquinho mais afastado da questão do desenvolvimento. Mas por causa disso, a gente sempre pode ficar na dúvida, será que não é fácil de chegar uma pessoa aleatória, de chegar um hacker mauzão russo e dizer assim, olha pessoal, tem aqui uma modificação no código, aceitem ela, e ter uma vulnerabilidade, alguma coisa que possa ser explorado para que o governo russo roube teus dados, invada algum serviço que está usando Linux e ninguém fique sabendo? Será que isso existe? Eu dei uma pesquisada e tem uma discussão no Reddit bem boa que linkou várias coisas que as pessoas disseram, tá escrito aqui 3 vezes que colocaram backdoors no kernel do Linux. E daí eu trouxe algumas aqui pra gente explicar elas, né? Eu dei uma pesquisada. Então essa aqui tem o link, depois vai estar no teclas.soberana.tv para vocês darem uma olhada, que é o backdoor da função wait4, né? Wait for, em 2003. E esse aqui é bem interessante, tá? Por causa de 2 motivos. O primeiro é que, assim, o código, né, do Linux, ele tá num sistema de controle de versão. Hoje ele tá no Git, que inclusive foi escrito pelo Linus Torvalds para conseguir comportar um projeto tão complexo que nem o Linux, mas antes disso ele estava num sistema que se chamava BitKeeper. E por causa de que algumas pessoas não conseguiam acessar ele ou preferiam usar um outro sistema mais antigo, que é o CVS, eu acho que assim, se alguém no chat aqui trabalhou com CVS, provavelmente você não pode tomar mais do que 2 cervejinhas sem quase morrer no outro dia, sabe? Aquela ressaca que basicamente demora uma semana pra você se curar da ressaca, sabe? Mas, enfim, como tinha pessoas que preferiam usar esse CVS nessa época, eles tinham 2 repositórios, eles tinham o oficial do BitKeeper e eles tinham como se fosse um mirror, né? Uma réplica que estava em CVS. Não é SVN, é CVS, exatamente. Ó, você ainda pode tomar um porre sem morrer por uma semana. Mas enfim, então tinha o código original no BitKeeper e tinha a réplica no CVS.
que aconteceu? Algumas pessoas notaram que tinha uma modificação no código do CVS que ela tinha sido feita sem gerar uma modificação, né? Porque o sistema de gerenciamento de código é exatamente para a gente ver cada pedaço novo de código que foi adicionado. Tu pode chegar em quem colocou ele, em qual momento, né, como é que isso foi feito. Se vocês forem no Git lá, vocês podem voltar linha por linha quem colocou, quando colocou do kernel do Linux, né? Vocês podem ver tudo isso. Mas basicamente tinha um código lá no CVS que foi colocado sem registro. Não tinha registro, ele só estava diferente lá. Então alguém deve ter acessado a máquina, mexeu ali nas estruturas de dados e mudou um código. E esse código, daí no link vocês podem ver como é que é, mas ele tinha um erro sutil de programação que ele causava, quando tu chamava essa função wait4, o programa que chamou, ele ia ter permissão de administrador, né? Então ele ia conseguir rodar como administrador da máquina. E é bem engraçado porque ele é um código em C obfuscado. Nós já falamos aqui sobre código C obfuscado para vocês. E além disso tem esse problema interessante que é assim, pô, o software pode ser livre, mas foi tu que compilou o código, tu sabe a proveniência desse binário que tu tá, porque dependendo você pode ter pegado um código batizado que nem o código do CVS estava batizado, tá? Então, git blame e git shame, gostei das coisas. Então, tinha dois problemas aí, código ofuscado e código que apareceu, né, secretamente ali, ninguém sabe quem é, e que tinha esse problema. Mas foi notado e foi corrigido, e a princípio ninguém sabe quem foi, tá? 2013 aconteceu isso. Bug da entropia da OpenSSL em 2006. Basicamente, a OpenSSL é uma biblioteca de criptografia que é usada para vários softwares que precisam gerar chaves criptográficas, criptografar e descriptografar textos, vão usar essa utilidade nessa biblioteca. Em 2006, um desenvolvedor do projeto Debian, por causa assim, tá dando um erro aqui no código, um aviso no código, não sei o que, ele comentou, né, removeu 2 linhas do código que passou pela revisão, ninguém notou o que tinha acontecido e tal, mas depois perceberam que o que essas 2 linhas criaram uma situação onde a entropia dos números aleatórios, esse papo aqui tá bem nerdola, tá? Se você não é nerdola, eu peço desculpa. A entropia dos números aleatórios gerado pela biblioteca OpenSSL tinha ficado bastante diminuída. Então, basicamente, era fácil da gente adivinhar qual ia ser os números aleatórios gerados pela biblioteca, e sabendo quais números aleatórios tu vai poder gerar, ou pelo menos tendo um subconjunto de quais números aleatórios poderiam ser gerados, é muito mais fácil de fazer um algoritmo força bruta que quebre criptografia, tá? O Matheus VP87 falou, mas você leu o código do compilador? Quem compila os compiladores? Nós temos um vídeo no canal sobre isso, que é o Brian Kerrigan, esse cara, ou o outro, o Dennis Rich, eu acho que é o Dennis Rich, o criador da linguagem C, ele fala, né, ele diz assim, pessoal, experimento mental de como eu poderia fazer um backdoor no sistema Unix, que é o que veio antes do Linux, modificando o compilador C. Esse vídeo é complexo, tá aqui no canal, ó. Depois vocês vejam o vídeo. Mas enfim, por causa dessas 2 linhas que a pessoa apagou, a entropia do código da OpenSSL estava muito menor, fazendo com que a criptografia fosse facilmente quebrada. Isso foi notado, eventualmente. Aparentemente, a pessoa fez isso sem querer. É uma pessoa importante da comunidade do Debian, e ela logo mais, inclusive, foi promovida para um cargo de liderança e tal. Então, as pessoas ficam assim, isso deve ter sido sem querer, né? Mas tu poderia fazer teorias de conspiração de que, tipo, não, tá, essa pessoa, alguém convenceu ela a colocar essa falha no código. A ideia é assim, né? Não vou medir palavras. O pessoal acha que pode ter sido a NSA, a Agência de Espionagem dos Estados Unidos, que fez essas 2 aqui, tá? Temos convicções, mas não temos evidências. Aí tem uma pergunta, será que a NSA já pediu para Linus Torvalds, né, o mantenedor, criador do projeto e mantenedor durante muito tempo do projeto Linux, já pediu para ele colocar algum backdoor no Linux? O pai do Linus Torvalds acha que sim. E eu não sabia, mas o pai do Linus Torvalds é membro do Parlamento Europeu. Ele se chama Niels Torvalds. E daí tem essa frase que ele falou, que foi feita como parte de tipo uma CPIs, né? Não sei como é que eles chamariam lá, mas eles fizeram uma CPIs por causa da questão das revelações da NSA que o Snowden vazou. E ele falou isso como parte de uma delas, ó. Quando o meu filho mais velho, Linus Torvalds, foi questionado sobre essa mesma questão, se tem um backdoor, né, no Linux, ele foi abordado pela NSA sobre backdoors, ele disse não, mas ao mesmo tempo assentiu. Então ele fez assim, não, pro pai dele, entendeu? Ele fez que sim com a cabeça e disse não. Então a boca dele diz uma coisa, mas o corpo disse outra! Não sei, imitei o Cauê Moura aqui. Então ele estava meio que na liberdade legal dele, isso ainda palavras do Niels Torvalds. Ele tinha dado a resposta certa, todo mundo entendeu que a NSA o havia abordado. Publicamente, o Linus já fez a mesma piada, entre aspas, e admitiu também
que o FBI já pediu para fazer um backdoor da criptografia, mas ele teria negado, tá? Então, tem uma conferência que o pessoal pergunta a mesma coisa pro Linus e daí ele diz, não. Só que daí ele diz, não, brincadeira, pessoal, não, brincadeira, é meme, não vem, FBI, não, é meme, é brincadeira. Então, assim, só que quem sabe, né, das revelações do Edward Snowden e quem sabe da maneira como as leis dos Estados Unidos funcionam para que se tu for abordado com isso, tu é proibido legalmente de dizer que tu foi abordado, se tu quiser dizer, beleza, aí o que eles fazem? Eles vão na tua casa, fazem uma visita e te dão uma viagem com tudo pago para a Ilha de Guantánamo, onde você vai ter vários amigos presos de guerra dos Estados Unidos num território onde as leis dos Estados Unidos não se aplicam. Ou seja, eles podem jogar vários joguinhos e brincadeiras interessantes contigo que são secretas, tá? Então é melhor você não falar nada sobre isso, tá? Então, enfim, embora o Linus diga que isso é uma piada, que maneira interessante, né, de falar isso. Se isso realmente aconteceu, né, hipoteticamente, estou falando hipoteticamente, pessoal. O que poderia ter acontecido é que, sei lá, alguma pessoa ia colocar uma falha de segurança que ele ia saber sobre essa falha de segurança e ele ia propositalmente, né, Among Us, assim, sus, impostor, não denunciar isso, né? E daí, se alguém encontrasse, ele ia dizer, pô, mó paia. Não sabia que tinha isso. Quem botou isso aí rateou, né? O Andzone falou, sus, eu concordo. Pum, 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 pum. Mas então, isso aqui são, né, teorias de conspiração e tal, eu não tenho evidências. Só que daí, assim, outros backdoors, outros casos parecidos em outros softwares, porque eu acho que é sempre interessante trazer. Esse artigo da Wired que fala sobre os backdoors que a NSA tem. Então são histórias bem legais aqui. Esse de 2007 é basicamente assim, eu vou ler isso aqui, né, porque eu tirei esses parágrafos do texto. Em 2007, 2 funcionários da Microsoft apresentaram uma palestra na conferência Crypto, sugerindo que o algoritmo Dual EC DRBG, aprovado pelo governo dos Estados Unidos, tinha uma vulnerabilidade que poderia servir como um backdoor. Embora sua apresentação não acusasse diretamente a NSA, documentos vazados de Edward Snowden em 2013 confirmaram suspeitas de que a NSA pode ter introduzido intencionalmente essa falha como parte de uma operação secreta para enfraquecer os sistemas de criptografia globalmente, levantando preocupações sobre a integridade dos padrões de criptografia do NIST. Então, se vocês não sabem, né, tem uma agência de padrões que eu acho que é como se fosse o Inmetro. Alguém me diz aí se o NIST é como se fosse o Inmetro. Mas, assim, o Inmetro dos Estados Unidos, e daí eles têm padrões para criptografia, né? E os militares também têm os padrões para criptografia, recomendações, a NSA também tem. E, famosamente, a NSA quer que todo mundo use padrões e que os produtos americanos que são exportados para todo mundo, ou seja, tudo isso que está na minha frente aqui, né? Produtos da Intel, produtos, né, da AOC, né? Samsung, tô vendo coisas todas aqui, estariam usando criptografia, estariam usando padrões de código que a NSA endossou. E esses padrões provavelmente podem ter, né? Estou só aqui falando backdoors, maneiras que a NSA sabe de quebrar isso. O que é interessante, vocês podem ler nesse artigo da Wired depois, é que eles acham que isso é um backdoor especificamente e não um erro de programação, por causa da maneira como foi construído. Eles acham que, assim, isso aqui não é um erro normal, isso foi construído de uma maneira que daí alguém com uma chave específica que quer quebrar a criptografia poderia deduzir qual é a chave que quebra a criptografia. Eles explicam um pouco melhor no artigo. Daí tem assim aqui, ó, a alegação de padrão de criptografia DES nos anos 1970. A gente tá voltando para 70, tá? A NSA enfrentou acusações de enfraquecer o primeiro padrão de criptografia de dados, DES, dos Estados Unidos. É uma coisa muito antiga, muito fraca, que ninguém usa mais. Ao manipular uma tabela S-Box e reduzir o comprimento da chave para torná-la mais fácil de quebrar. No entanto, em 94, a NSA foi exonerada quando foi revelado que a agência havia realmente fortalecido o padrão contra um método de ataque específico, conhecido internamente, contradizendo as suspeitas iniciais de backdoor. Mas, ao mesmo tempo, era um padrão merda que ninguém deveria usar para criptografia. Inclusive, tem um site que ensina criptografia, que é o... Ó, chat, vamos levar a sério isso aqui. CryptoPals.com, ok? Amigos da cripto, CryptoPals.com. Tem uns exercícios bem legais e um dos exercícios finais é ensina a quebrar criptografia DES. Fica a recomendação para vocês. Crypto AG Backdoor 1995. Em 95 surgiram relatos de que a NSA havia inserido um backdoor em máquinas criptográficas fabricadas pela Crypto AG, uma empresa suíça. Este caso pareceu confirmar suspeitas de longa data de que a NSA estava comprometendo secretamente a tecnologia de criptografia em uso geral, permitindo que a agência acessasse comunicações criptografadas de várias entidades internacionais.
E essa aqui é a engraçada, controvérsia da NSA Key em 99. Outra alegação de backdoor relacionada à NSA surgiu em 99, quando a Microsoft acidentalmente vazou uma chave criptográfica interna chamada NSA Key, chave da NSA, no Windows NT. Isso gerou especulações de que a chave era um backdoor permitindo a NSA acesso aos sistemas Windows. A Microsoft negou, explicando que a chave foi usada apenas para cumprir com regulamentos de exportação dos Estados Unidos e não para fins maliciosos. E, obviamente, os regulamentos de exportação de criptografia dos Estados Unidos não tem nada a ver com a questão de que a NSA quer ter backdoors em todos os seus produtos, né? Então, achei engraçado. Eles disseram assim, não foi um backdoor da NSA, foi só um backdoor da NSA. Tá assim, ó, e daí nesse artigo, lá no final eles entrevistam o Bruce Schneier, que é um cara brabo pra caralho, pesquisador de segurança. E daí tem esse trechinho aqui no final que fala, ó, Schneier concorda e diz que a NSA fez muitas outras coisas para ele pensar quando vê uma criptografia obrigatória do governo que é apenas um acidente que ela seja fraca. Se estivéssemos vivendo em um mundo mais gentil, essa seria uma explicação plausível, ele diz, mas estamos vivendo em um mundo muito malicioso, ao que parece. Ele acrescenta que a incerteza em torno do algoritmo e do padrão é a pior parte de toda essa questão. Este é o pior problema que a NSA criou, diz Schneier. Eles minaram tanta confiança fundamental na internet que não sabemos em quem confiar. Temos que suspeitar de tudo, nunca temos certeza, esse é o maior dano. Então, assim, ó, vou falar de mais alguns, mas eu vou voltar nesse parágrafo pra gente conversar, tá? Ok. Vocês já ouviram falar do Eternal Blue? Talvez um dia eu traga um vídeo maior sobre isso. Mas o Eternal Blue, ele é um exploit para Windows 7, eu acho. Me corrijam depois, enfim, não importa, eu botei um link aqui. Mas ele é uma falha de segurança que tem numa versão do Windows que a NSA tinha ela guardada. Eles sabiam que essa falha existia e eles tinham ela guardada para quê? Para se eles precisassem invadir sistemas Windows, né? Assim, em último caso, eles não devem fazer isso nunca, mas se eles precisassem invadir um sistema Windows, eles tinham essa falha guardada que eles chamavam de Eternal Blue. O que aconteceu é que uma empresa que a NSA subcontratava, que fazia negócio com eles, foi hackeada, vazou esse exploit junto com muitos outros. E o Eternal Blue foi responsável pela onda de ransomwares que teve lá por 2017 na Europa, principalmente no Reino Unido, que hospitais pararam, trens pararam, porque esse exploit foi usado para instalar ransomware. Então, pensamentos e reflexões sobre isso, né? Que nem o menino falou antes no início da live. Podem discordar do que eu estou dizendo, mas vamos refletir, vamos pensar aqui juntos, tá? Pensamento crítico. A gente pode lembrar também dos casos do ano passado, ou desse ano, da libXZ e do Polyfill. Tem vídeo sobre os dois no canal, tá? Aconteceram recentemente casos de alto perfil em que projetos de software livre foram hackeados. libXZ parece realmente que foi assim malicioso, foi uma pessoa que pensou em colocar um backdoor dentro de uma coisa que era usada para sistemas Linux. O Polyfill parece mais que foi só uma rateada que uma empresa, que a gente dependia muito de uma empresa que tinha uma biblioteca JavaScript e alguém tentou ganhar dinheiro com isso. Mas não sei. O foco aqui dessa discussão e do que eu estou mostrando é entender que todos os Estados-nação fazem isso. E provavelmente a gente está nadando em exploits e backdoors. Porém, os Estados Unidos, eles estão estrategicamente posicionados no centro de toda a nossa tecnologia e de todas as nossas comunicações, e já existem bastantes evidências de que eles se aproveitam disso. Ok, pessoal? Então, quando a gente estava falando sobre a situação da Rússia, o meu ponto lá não era a Rússia no kernel, né? Não era passar pano para a Rússia, não era passar pano para o Putin. Eu não concordo com a política do Putin. Ele é um governo de direita com fortes simpatias pela extrema-direita, um movimento chauvinista, sabe? Eu queria a União Soviética lá. Tem aquele meme, né? Que é tipo assim, liberais reclamando da Rússia moderna, assim. Por que vocês pediram isso, então? Por que vocês quiseram essa coisa aí? A gente queria outra Rússia. Por todos os problemas que tinha, a gente queria a União Soviética, né? Mas não tô querendo passar pano pra Rússia. Eu tô querendo falar das implicações geopolíticas e eu tava querendo chamar a atenção pra vocês, né? O Bruce Schneier falou, não vivemos em tempos gentis. Cada vez mais nós vivemos numa nova Guerra Fria, iminência de talvez uma nova guerra mundial, de novos conflitos mais abertos, entendeu? Então, quando os Estados Unidos fazem esse ato inócuo, que é banir alguns desenvolvedores de contribuir do kernel por causa das empresas,
Isso tem mais a ver com política externa, isso tem mais a ver com a questão das sanções, isso tem mais a ver com o alinhamento do projeto Linux com a OTAN, isso tem mais a ver com a promessa de que, na realidade, o software livre não é a coisa mais importante, principalmente se é um movimento despolitizado e despolitizante. Era tudo isso que eu queria conversar. Não que, assim, tem que banir russos mesmos, pois eles estão botando exploits. Cara, se os russos quiserem botar um exploit, eles vão pedir para alguma pessoa que tá há anos contribuindo lá e que mora em outro país, e daí eles sequestram o filho da pessoa e dizem assim, por favor, coloca esse exploit lá, mas faça ele bem obfuscadinho, sabe? E não tem problema, porque a gente já conversou com o Linus Torvalds e ele disse que sim, sabe? É assim que eles vão botar o exploit. Vocês acham que não tem exploit da Rússia, da China, de Israel? Tem, pessoal, tem, provavelmente. Então eu só queria elevar um pouco a discussão, porque teve muitos comentários ruins naquele vídeo, tá? Comentários ruins, tá? E assim, os Estados Unidos são a maior ameaça pra paz mundial hoje, sabe? O BRICS é o BRICS, a gente precisava fortalecer o BRICS, sabe? Inclusive pra o Lula poder ter força pra negociar e acabar com a guerra na Ucrânia, que é o que o Lula vem tentando fazer, sabe? Coitadinho do Lula, concilia, mas na guerra da Ucrânia ele tava dizendo, calma, somos todos amigos, não vamos brigar, e o Biden tava, beleza, champs, mas a gente quer que a Rússia continue explodindo a Ucrânia continue enfraquecendo de pouquinho em pouquinho a Rússia, a gente vai fazer a Europa toda mandar suas armas, dar mais dinheiro pra OTAN, a gente vai fazer a Europa ficar dependendo do nosso petróleo, tá ligado? É isso que a gente quer, a gente não quer a paz, bro. Só que, né, se a gente conseguisse ter uma aliança geopolítica um pouco mais forte, talvez a gente conseguisse a paz, é isso que eu quero dizer, sabe? Vamos levar o debate? Pode ser. Leituras complementares, ok, pessoal? O Ian resolveu me dar aquela ajuda e lançar um vídeo muito bom sobre a política externa dos Estados Unidos. Sinceramente, vejo esse vídeo aqui, um gay, né, falando sobre a política externa dos Estados Unidos. Várias dessas coisas que eu conversei com vocês aqui, que a NSA pode ter feito, pode não ter feito e tal, vocês vão entender no contexto da política externa e do intervencionismo dos Estados Unidos, eu acho que é mais legal. E daí eu trouxe um outro texto aqui pra vocês, que é esse aqui, ó. Se a Convenção de Genebra fosse aplicada, todos os presidentes dos Estados Unidos estariam presos, tá? Vamos falar dos Estados Unidos e vamos falar do que deu certo? Petri? Vamos falar do que deu certo, né? Vamos falar de 45, da bomba de Hiroshima. Deu certo pros japoneses, né? Jogar 2 bombas atômicas dos japoneses deu certo. Aí a gente fala do Eisenhower, né? Guerra da Coreia. Lembra que eu falei de 3 a 4 milhões de mortos? Lembra? Num país de 8 milhões. Destruindo barragem, destruindo hospital, destruindo escola, destruindo tudo, etc. Aí a gente fala da década de 60, bela década de 60, invasão do Vietnã. Cara, no Vietnã eles jogaram tanto agente laranja no território que até hoje tem gente nascendo com deficiência por conta disso. E aí em 64 teve o golpe no Brasil, gestado pelos Estados Unidos, Operação Brother Sun, dá uma pesquisada. Depois, com o governo Lyndon Johnson, o bombardeio do Laos, 3 bombas por pessoa no Laos, 3 bombas por pessoa no território. Tem tanta peça de bomba no Laos que eles têm uma economia de peças de bomba. Eles constroem vilas com partes de bombas no Laos. Tá? De tanta bomba que caiu lá. A gente entra no século XXI e temos a guerra do Iraque. A guerra do Iraque é esse massacre que foi feito com a invasão de um país que não tinha feito absolutamente nada, porque essa coisa de guerras de armas químicas era uma mentira do cacete que nunca foi provada. Só que isso tudo bem, a gente não fala sobre, a gente fala sobre a guerra do Afeganistão, que agora durou 2 décadas e acabou deixando um legado de destruição, e do Talibã no território. A gente fala do Obama. O Obama é bonito, né? O Obama é um cara muito simpático. O Obama também começou a Guerra da Síria. A Guerra da Síria é um dos maiores genocídios contemporâneos. E o Obama também legou ao Trump a Guerra do Iêmen. A gente está observando a Guerra do Iêmen até agora, porque a Arábia Saudita, com o financiamento dos Estados Unidos e do Reino Unido, a véia foi de base, comemore, agora estão financiando também essa guerra do Iêmen, e deixou 80% da população em insegurança alimentar, tá? Então eu espero que você tenha achado que os Estados Unidos funciona muito bem, porque ele só funciona porque ele é um país genocida. Caralho, te acalma aí. Vocês não gostam também desse conceito do react silencioso, sabe? Que é aqueles TikToks que a pessoa só... Eu adoro esse conceito.